Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje aqui do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Eu sou Tami Roger e a gente vai falar de um tema muito legal. Você aí, líder, empresário, você se considera um líder visionário? Então, neste episódio aqui a gente vai falar tudo sobre líderes visionários e como eles transformam ideias em realidade. E eu tô aqui com ele, Thiago Trindade, fundador e head de estratégia da Concepto Gestão Corporativa, para esse super papo, um líder visionário. Opa! E aí, Thiago, é um líder visionário ou não? Olha, a gente vai se desenvolvendo também. Não dá para ser pretencioso, né, para falar que sou o líder, mas a gente tem se esforçado bastante, para poder conduzir tanto a Concepto em sua visão, aquilo que a gente acredita e disseminar isso também para os nossos clientes e parceiros. É um prazer estar contigo aqui nesse mais um bate-papo. É isso aí, eu falei que vocês iriam me ver mais, então estou sendo requisitada aqui, o pessoal tá foi gostando. Tão bom, o pessoal pediu bis, pediu mais, então tá requisitado. Pediram bis? É um prazer, uma honra estar aqui como host novamente e trazer, né, essas pautas aqui que são importantíssimas no mundo dos negócios, para os líderes, os empresários, você que também é um aspirante a líder, então fica aqui com a gente nesse papo, fique à vontade para deixar um comentário, fazer a sua pergunta, tá ok? Então, Thiago, a gente vai falar sobre essa visão de negócios. Então, a gente vê aí que tem muito negócio no Brasil, muito negócio nacional. Sim. Mas nem todo líder, nem todo empresário, ele é visionário. Você concorda? Então, a gente vai falar muito do papel do visionário na construção do futuro. Olha o papel que você tem aí, hein, líder? Então, eu quero aqui começar com essa pergunta, Thiago. O que é um visionário, na sua opinião? Tami, por muito aí, quando a gente vai falar de negócios, o empresário, o empreendedor, especialmente em gerações passadas, ele era tido como alguém que era, além de visionário, um louco. Quando dava certo, o cara era um visionário, né? Alguém super dotado, super especial, porque funcionou e ele mudou toda a realidade da vida e da família dele, né? Gerando um negócio, impactando o negócio e a sociedade. Sim. Mas quando não dava certo, ele era o louco, né? O louco. E o problema é que até o marido. negócio dar certo, muitas vezes a gente quebra, muitas vezes a gente tem problema, porque é muito sobre testes, é sobre teses e testes. Há quem diga que aqueles que estudam muito, que são os mais capazes, muitas vezes eles vão trabalhar tanto a questão do conteúdo, do conhecimento, do entendimento, que eles pouco apostam. E por pouco apostar, eles não conseguem alcançar coisas muito grandes. Porque se a gente pensar muito, a gente já está primeiro atrasado. Tem que pensar, tem que planejar. A gente defende isso e o faz. Mas a gente precisa também ter o ímpeto de fazer e desenvolver. Então, décadas atrás era muito mais difícil empreender também, muito mais difícil. Na década de 70 a gente pegou um boom ainda, a industrialização no país foi para quem conseguiu se colocar nesse momento. Uma empresa que tem 40 anos hoje, 50 anos hoje, é uma empresa que eventualmente pegou um boom de industrialização. Isso não quer dizer que foi fácil, porque não havia conhecimento abundante, né, sobre negócios. Mas empresas que vieram um pouco depois, anos 80 e 90, era muito mais difícil empreender. Você precisava, geralmente você ia desenvolver produtos, construir uma fábrica, trabalhar com logística, algo que demandava você ter um galpão, uma estrutura, materiais, pessoas. Então, para financiar um primeiro projeto já era muito difícil. Não existia o advento da internet, das tecnologias imersivas, para a gente construir negócios que começam muito pequenos hoje e vão sendo escalados. Então, todo empreendedor, quando ele começa um negócio, ele tem que ser um pouco louco, algumas vezes, e um tanto quanto visionário. Essa questão de ser visionário, muitas vezes, está muito sobre a prosperidade que ele quer para ele e para os dele. Nem sempre está ligado a uma visão de negócio. Muitas vezes ele não tem insumos o suficiente, ele tem um conhecimento prévio técnico, ele trabalhou no mercado numa determinada posição e ele entende que ele consegue fazer alguma coisa para o mercado agora como empresário. Nem sempre é uma questão de ser um visionário para mercado, é muito mais ser um visionário para si próprio, para os seus sonhos, para as suas ambições. E aqui a gente vai falar das duas coisas, eu acho, também. Das duas coisas. Ser visionário para si, empreender a sua vida, né, ter a capacidade, a possibilidade de empreender a vida em algo que vale a pena, mas ser visionário no sentido de desenvolvimento de negócios que resolvem problemas de verdade. Duas vertentes interessantes que você trouxe agora, hein?
Bom, você está definindo aí, né? E vamos falar então desse visionário no mundo dos negócios. Como você o define, em poucas palavras? Um visionário no mundo dos negócios é aquele homem ou mulher que ele vai além do trivial. Ele olha para além daquilo que está acontecendo hoje. Ele olha para além do status quo. Porque é muito fácil a gente se acomodar naquilo que já funciona hoje, no meu concorrente, no mercado tal qual ele é hoje. Mas quantos mercados, quantos setores foram disruptados por tecnologias imersivas, por novos modelos de negócio? Então, ser um visionário no mundo dos negócios é olhar além do trivial, olhar além do que acontece agora. É a gente conseguir perceber problemas, necessidades e oportunidades do agora e projetar o futuro. Então todo negócio merece e precisa de um visionário encabeçando. Inclusive, Tami, esse deve ser o papel do CEO, do diretor executivo, do dono de negócio que está encabeçando o seu negócio. É papel dele ter a visão de futuro, entender o que está acontecendo no mercado dele, entender o que está acontecendo no mundo e aterrissar essa visão para o dia a dia do negócio dele. Tá? A gente vai falar mais sobre essa orquestração, focar em eficiência, focar na visão, como é que eu divido tudo isso. Existe uma série de coisas, mas é imperativo que o empresário, o dono, o diretor executivo, ele seja o visionário da sua companhia e venda esse sonho grande, esse objetivo maior para a sua companhia, ajudando esse sonho grande, esse objetivo maior, ser aterrissado para o dia a dia com método. Sim. Especialmente. Legal você falar isso, porque você fala que o principal líder ali da companhia, ele tem que ser esse visionário. Ele vai transformar os outros líderes num visionário como ele ou não? Cada um tem seu papel. Como você enxerga isso? Tem que ser louco ali, um louco maior? E aí como é que você orquestra isso para os outros, para os seus liderados? Sim, um grande líder também é aquele que ele precisa desenvolver outras pessoas para assumir a cadeira dele. Ele tem que pensar sempre, se eu crescer, se eu trabalhar novos negócios, novas possibilidades, eu estou formando outros líderes com a mesma mentalidade, com a mesma cultura e que consigam operacionalizar a empresa. É claro que o líder principal ele vai ter uma visão de guarda-chuva, uma visão de floresta muito maior, porque ele está muito conectado a N fatores do negócio, tanto para fora quanto para dentro. Mas trazer a visão do que o negócio é, o que ele faz para ser relevante para o mercado, como é que a gente impacta esse mercado, isso deve ser disseminado para a minha principal liderança. Os meus principais líderes e as minhas pessoas devem estar municiados, devem estar orientados quanto a isso e comprados. Se eu não conseguir também, como principal líder, vender um projeto maior, a visão do negócio, para as minhas principais lideranças, como é que eu vou vender isso para o mercado? Então, a primeira grande venda que um grande líder tem que fazer, que um diretor executivo, que um dono do negócio tem que fazer, é vender para as suas pessoas e para as suas lideranças. Então, essas lideranças têm que estar comprados para que eles consigam, enfim, colocar em prática aquela visão. Então, sim, tem que compartilhar da mesma visão, embora as informações sobre essa visão é muito mais granular para o principal executivo, para o principal líder. Que legal, olha, muito aprendizado aqui no Executores Podcast, hein? Fica ligado aí com a gente, que tem muita coisa, muito assunto bom aqui para falar. Já curte e compartilha, né? Isso mesmo. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí. Confirma aí se você está inscrito no nosso canal, hein, por favor. E na sua visão, agora falando disso, todo líder precisa ser visionário ou não? Ou isso pode ser delegado dentro da empresa? Vamos lá, a gente tem cadeiras de liderança, cadeiras de gestão dentro de uma empresa. A gente tem o nível executivo que a gente chama de C-Level, que está muito focado no nível de direção, de orquestração estratégica da companhia. Tá? Então, esses aqui têm que estar muito empoderados com essa visão. Se eu tiver uma empresa maior que tem um conselho, nem se fala. Um conselho de administração, um conselho ali consultivo, para poder dar as diretrizes, tem que estar ainda mais tomado aí por essa visão estratégica, contribuindo aí com essa visão estratégica. A partir da média liderança, eu tenho que ser visionário no sentido de assimilar a visão comum proposta e assimilar isso aterrissando para o meu setor, para a minha área. Então, como eu vou cooperar com uma visão para a minha área, colaborando para as demais, a fim de que a visão maior seja alcançada. Tá? Então, esse vai ser o papel aí da média liderança, quem vai construir no dia a dia. E as lideranças que vêm abaixo, elas têm que estar compradas sobre esse plano da média liderança e como ela contribui para a visão maior. Então é um desdobramento. Imagine então uma árvore
com vários ramos, ramificando. Vamos pensar que as raízes e o tronco principal é a visão estratégica no nível executivo, tá? Os primeiros ramos tá na média liderança. E aí os pequenos galhos ali que têm a sua importância, que seguram os frutos, que produzem efetivamente, estão conectados sim a essa visão maior e a visão de cada setor, para como ele vai cooperar para esse desenvolvimento, para buscar essa visão. E por que é muito importante a questão de ser um visionário também? A nossa economia, o nosso mundo, ele é muito dinâmico hoje. Eu tenho uma formação como engenheiro, como homem de negócios, né? Já estou há décadas aí atuando no mercado e nas principais indústrias aí do país. E a gente já se deparou com diversas condições de trabalho, e a dinâmica ao longo da minha carreira, dos meus 20 anos de carreira, mudou muito. Eu não me imaginava, como um homem de negócios, como um executivo, desenvolver um podcast, desenvolver conteúdo, conhecer cada vez mais de pessoas e conseguir concatenar, compilar uma cosmovisão rumo a um lugar definido. Então, hoje o mercado exige de nós muito mais competências, a gente precisa estar muito mais ligado, é muita informação, muito dado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um novo presidente nos Estados Unidos, é um modelo de gestão, uma nova tecnologia emergente, uma guerra que acontece em tal lugar, é uma balança comercial ali que de um dia para o outro ela acaba mudando. Então o mundo é muito dinâmico hoje e eu preciso ter uma visão muito clara de quem primeiro eu sou, enquanto empresário, enquanto negócio. A gente já falou isso em outros podcasts, mas qual é o meu papel? Como eu me torno, como eu sou relevante para o mercado? Enquanto eu continuar sendo relevante para o mercado, eu vou gerar resultado e, consequentemente, vou crescer e melhorar, ter grandes oportunidades. O que eu não posso me apegar aos produtos e serviços que eu tenho hoje, efetivamente. Eu tenho que ser o primeiro a matar meus produtos e serviços se for necessário. O que quer dizer matar, Thiago? A gente deixar para trás todo o legado? Não. A gente tem que olhar para aquilo que a gente já constrói muito bem e saber qual é a ponte de onde eu estou e como eu continuo gerando valor para o futuro. Então, ao invés daquela visão, sabe, do cavalo ali na charrete que só olha para frente, a gente expandir os horizontes e olhar para o futuro. Qual é o meu papel e como eu continuo sendo relevante para o meu mercado. Se eu fizer esse exercício, eu vou colocar novos produtos, eu vou conceber novos serviços, eu vou atender as novas necessidades. As novas necessidades. E aí todo o resto que eu tiver que lançar mão para poder colocar no meu dia a dia vai ser comprado com uma visão. Isso é ser visionário. É olhar para o mercado, entender que problemas ou oportunidades existem e lançar mão do que for necessário para colocar para rodar hoje, a fim de que o futuro seja aterrissado logo mais. Tá? Quem estiver fazendo isso será sempre vanguarda, e quem é vanguarda consegue resultado, consegue ser sempre relevante. Uau! Nossa, muito bom, hein? E vamos citar então, para ir para a parte prática, já que a gente está falando de líderes visionários. Tem algum que na sua trajetória, na sua caminhada, que você se deparou, ou que você tenha como referência algum grande líder do mercado, ou que você conheceu pessoalmente, de conviver? Sim. Cite pra gente o perfil, isso que a gente quer saber, o perfil desse líder. Sim, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que existem muitos exemplos que a gente vê um pouco de longe, a gente pode citar Jeff Bezos, a gente pode citar Elon Musk, a gente pode citar outros grandes líderes que a gente vê um pouquinho mais de longe e consegue acompanhar, que para mim são grandes visionários, sim. Imagine que você pega um Elon Musk que pega toda a fortuna ali da venda do exit dele no PayPal e aloca isso ali na SpaceX, aloca isso ali na Starlink, aloca isso em outros negócios, na Tesla, por exemplo, e fica ao ponto de, se um determinado projeto com a SpaceX lá dos foguetes não der certo, ele quebraria para sempre. Então, é alguém muito visionário, aloca todo o recurso e fala assim, eu nem tenho mais como viver na pessoa física e vou apostar tudo aqui, as coisas dão certo. Então, esse é o visionário ao extremo. Mas eu vou falar de algo que está muito mais perto de mim, tá? No começo da minha carreira. Legal. Ali com meus 24, 25 anos, eu trabalhava como engenheiro de produto numa multinacional americana. E aí uma pessoa muito especial, espero que esse vídeo chegue até ele, Saci Moraes, era um diretor industrial que tinha uma visão muito bacana, uma visão de projetos internacionais. E ele percebeu que a turma tinha um determinado talento, ele se lembrou do modelo de operação que existia na Alemanha, numa planta referência, ali numa subsidiária alemã, e ele queria trazer aquelas boas práticas para o Brasil. Então a gente tinha um departamento só de engenharia, um departamento só industrial. Ele pegou cada liderança que estava despontando ali
e convidou para que assumisse um braço, uma vertical de ponta a ponta numa liderança industrial. Então era para ser um manager, era para ser um executivo de toda uma cadeia de valor de linhas de produção de equipamentos, que era desde a nacionalização, interlocução com as plantas de fora, toda a parte de projeto, produto, cuidar das pessoas de engenharia, olhar para a produção, processo e entrega disso na ponta. Eu logo topei, né, eu era sempre ávido por desafio, e ali a minha chave virou. Então o Saci, muito obrigado aí pela oportunidade, você certamente foi um dos grandes líderes aí que impactaram a minha vida, muito pela visão dele de longo prazo, por ser um visionário apostando nas pessoas, nos jovens, a fim de que novos resultados brotassem ali. Então minha carreira deu uma guinada muito grande através daquela oportunidade. Ele foi muito visionário. Ele pegou um modelo existente em outro lugar, aterrissou isso para o Brasil e colocou as pessoas que ele apostava para poder rodar, e ali minha carreira foi mudada. Então eu fui impactado diretamente, não foi por um dono da empresa, foi por um diretor que intraempreendeu e conseguiu, além de nos formar, gerar muito resultado. Que legal esse exemplo. Então, até o momento, a gente pode destacar o perfil desse líder visionário, que é aquele cara que aposta tudo, né? Que ele é movido por desafios, ele faz grandes apostas, certo? Como você deu um exemplo no nível máximo, e também o que pensa a longo prazo. Ele quebra o status quo também. Ele não é que ele é um fora da lei, mas ele quebra regras. Tá? É muito diferente uma coisa da outra. Existe aquilo que é lei, que é ética e que é moral. Mas o que não afeta o que é ético, o que é moral e que pode ser desafiado, deve ser desafiado. Para mim é aí que está a evolução humana. A gente respeita e assimila o que é legado, que foi construído por quem já passou, mas a gente inova em cima dessas bases lançadas. Se a gente pegar qualquer tecnologia hoje, ela certamente se inspirou no que era no passado. Estava falando com alguns amigos ali que visitaram as instalações da NASA no Cabo Canaveral, e eles olhando ali os equipamentos utilizados para ir até a Lua décadas e décadas atrás, e como isso hoje é referência, foi referência, base lançada para aquilo que a gente tem hoje, que são os foguetes da SpaceX, conseguindo dar ré e aterrissar num lugar específico. Né? Então, outras tantas coisas vão acontecer a partir disso, e não é só sobre ego, olha o que bacana foi construído, não, é economia de escala, projetos que estão impactando a humanidade de forma geral, impactando vidas, melhorando a vida do ser humano de forma geral. Então, ser visionário é sobre quebrar padrões a fim de que o melhor seja promovido, tá? Não é quebrar leis, não é ser fora de ética e moral, mas a gente quebrar o status quo com aquilo que merece ser quebrado a fim de que a evolução aconteça, e a gente vai precisar de um tanto de coragem aí. Coragem, para mim, é um dos atributos fundamentais para um líder visionário. Outra coisa que a gente costuma perceber e comentar também, e quem nos ouve aí também, estar em cima do muro já é derrocada. Estar em cima do muro já é ladeira abaixo. Porque uma empresa que empreende uma visão, que é visionária, imagine que ela coloca um desafio superior para ela mesma. Não é só sobre faturar mais, sobre crescer mais. Quando você coloca um novo desafio, um exemplo. Digamos que hoje eu não treino nada e eu quero fazer uma meia maratona do Rio de Janeiro em determinado momento, no final do ano. Se eu não corro nada, para eu correr 21 quilômetros no espaço de 10 meses, por exemplo, eu vou ter que aprimorar demais as minhas capacidades. Eu posso, eventualmente ganhei um campeonato, cheguei entre os 10 melhores. Ok, fui beneficiado, fazendo paralelo uma empresa que cresce, fatura mais. Mas o ponto todo é que para correr os 21 quilômetros no final do mês, do ano, perdão, eu vou ter desenvolvido muitas capacidades que hoje eu não tenho. É por isso que a gente lança a mão de uma visão, de ser visionário. Eu coloco um desafio, aquele desafio vai fazer bem para mim e para o mercado, e ao correr atrás desse desafio, eu vou adquirir know-how, conhecimento. Eu estou sempre afiando o meu machado. Ao passo que o comodismo, que é parei onde eu estou, eu não vou desenvolver novos conhecimentos, eu vou tender ao retrocesso e certamente vou perder os melhores que estão comigo. Porque as melhores pessoas são ávidas pelo futuro, são ávidas pelo novo, são ávidas por desafio. Nossa, muito bom esse papo, gente. Muito bom. E vamos lá. Como identificar na sua equipe alguém com essa mentalidade? Você aí que está, né, empresário, você fala, legal, eu sou o líder visionário. Como é que eu identifico isso? Como é que eu promovo isso para os meus liderados ali, para as pessoas? Como é que eu identifico essa mentalidade? Isso é muito bom, isso é muito bom. Primeiro ponto, a gente não consegue construir nada sozinho. Então, a gente não pode ter uma visão narcisista de que eu sou o grande mestre
eu sou o oráculo e tudo depende de mim. Você pode ser até muito bom e inteligente, mas você não tem como ser bom em tudo. Eu acabei de fazer um post no LinkedIn, no qual eu dizia que eu prefiro ter uma equipe de 5 grandes líderes debaixo de mim, que são nota 7 ou 8, do que eu mesmo me considerar um 10, só que o meu 10 fica limitado. Então, se eu tenho 8 pessoas com a nota, 5 pessoas com a nota 8, eu tenho 40 pontos. Contra os meus 10, que é o ápice da minha capacidade. Você entendeu também a diferença? Então eu prefiro ter pessoas sendo desenvolvidas. Então sim, um grande líder precisa de outros visionários também. Esse visionário, eventualmente, que está debaixo ali do guarda-chuva dele, uma pessoa que está chegando, que ele vai contratar, ou que ele vai perceber entre as pessoas que ele já tem, ele vai dar sinais. Tá? Poderia falar algum desses sinais para quem está nos ouvindo, identifique e fala, olha, eu não posso perder esse talento, esse aspirante a líder, porque ele vai, certamente, como você falou, são pessoas ávidas por desafios, e ele vai, se ele não for correspondido ali naquela empresa, você vai voar. Exatamente. Bater asas e vai voar. Exatamente. Como é que você não perde? Então, que sinais? Primeiro, você mesmo tem que ser um visionário e trabalhar a visão do seu negócio, vendendo esse projeto internamente, para as pessoas reconhecerem em você alguém que eles podem confiar para que a carreira e a vida deles seja transformado. Aí sim você vai criar um ambiente no qual as pessoas motivadas floresçam. A gente não acredita em motivação, mas acredita em criar um ambiente para que os motivados floresçam. E aí que está o ponto, como perceber essas pessoas. Existe um acrônimo lá do Banco Garantia, do Jorge Paulo Lemann, dos anos 70, e eles tinham uma cultura super agressiva de fazer negócios, e eles identificavam as pessoas através de um acrônimo chamado PhD. Eles contratavam e eles promoviam os PhDs. E o que eram esses PhDs também? Eles não são doutores, pós-doutores. Os PhDs são as pessoas que eles chamam de Poor, Hungry and Desperate to Get Rich. O que é isso? Pobre, que significa pessoas que estão vindo de baixo, tá? É isso que ele quer dizer. Sim. Hungry é faminto e Desperate to Get Rich a pessoa ela é ávida por crescer na vida. Tá? Então a pessoa que vem numa condição algumas vezes de baixo, ela tem muita fome pela vida, fome de fazer acontecer e ela quer crescer muito na vida. Então é isso que ele tem que perceber. O H para mim tem que ser um H maiúsculo. Tá? É muita fome de fazer acontecer. E isso, pessoal, você não coloca em ninguém. Ou o cara tem vontade, ou ele tem fome ou ele não tem. Eu brinco que se der um prato com arroz e feijão, o cara tiver com fome, ele vai comer todo dia aquele prato com arroz e feijão. A vontade, ela exala. Empreendedor reconhece empreendedor. Tá? As pessoas que vão ajudar você a construir a sua visão, elas são intraempreendedoras. Elas querem empreender com você, não necessariamente criar um negócio e ser seu concorrente, mas ela vai intraempreender contigo. E o que ela demonstra? Muita fome pela vida, muita fome de fazer acontecer. Sabe aquela pessoa que caiu um negócio ali no chão, ela vai, já arruma, ajusta, melhora, te pergunta qual é o próximo passo, ele não espera todo mundo dar as orientações, ele já sai fazendo, sai trazendo ideias, seria ávido proativo, por fazer o melhor, é muito proativo, uma pessoa que traz soluções, uma pessoa que... Caçador de problemas. Exatamente, é um resolvedor, não só caçador. Tem tem um caçador que é problema, né? O caçador, ele, tem uma sujeira ali, hein, ó. Tá pingando ali, mas não faz nada. Ele caça e resolve. Ele caça e resolve o problema. Muitas vezes você tem que segurar. Esse tipo de gente você segura, você não empurra. E eu prefiro segurar. Eu seguro lapidando ao invés de ter que empurrar. Se eu tenho que empurrar, certamente para ser um líder triple A, que a gente chama de alto nível, não dá. Eu tenho que segurar. É melhor segurar essa pessoa do que empurrar. E se eu não tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar, essa pessoa não consegue ficar, porque ela se vê limitada nesse contexto, Tami. Um outro ponto muito importante, que é, além dessa fome pela vida, é um alinhamento de valores. Importante. Tá? Que é o nosso código cultural. Eu tenho que ter um alinhamento de valores. O que para mim são princípios? O que para minha companhia são princípios? Se essa pessoa é faminta por fazer acontecer, ela tem alguns requisitos de competências que são aderentes ao desafio. Tá? E ela tem alinhamento de valores, de caráter, essa é a pessoa certa para apostar. Já encontrou o seu PhD. Exato. Se você não tem, meu irmão, corre atrás, porque sem PhD a gente não faz nada. E o ponto importante é que você precisa ser primeiro um líder visionário para depois identificar esses PhDs. Senão eles nem vão aparecer, Tami. Né? Você nem enxerga. Eu vou ter fome pelo quê? Se a empresa não sai da mesmice dela. Não sai. Outra coisa, tá? A gente brinca que eu prefiro ser dono de um bolo de metro do que de um cupcake, de um bolinho de pote. Tá? É melhor a gente ser dono de um pedaço de um bolão de mesa. Sabe aquele bolão de metro que o pessoal faz lá nas festas ali italianas e tudo mais? É melhor você ser dono de 1 metro de um bolo de 10 do que você ser dono de um pequeno cupcake.
É mais ou menos essa visão. Então Muito eu boa tenho que essa compartilhar o crescimento. As minhas pessoas têm que ganhar dinheiro comigo, se eles merecem. Eles têm que crescer comigo. Eu tenho que ver a família dele prosperando, ele comprando o carro dele, o cara sendo promovido e conseguindo mudar e melhorar a vida dele dentro do meu negócio. É para isso que uma empresa próspera e visionária serve. É para isso. É para prosperar a vida das pessoas também. Legal destacar aqui que o líder visionário, ele começa ali, acredito que do lar dele, da família dele, que ele já promove isso, ele leva para a empresa, ele é visionário em todas as esferas. E inclusive da empresa, ele conseguindo prosperar as suas pessoas, automaticamente ele já está também inserido na sociedade, transformando, né? Então ele constrói um futuro. Exato. Líderes visionários constroem um futuro. Então Exatamente. A gente vê, por exemplo, como Steve Jobs, né? Sim. Como que esse homem foi visionário. Então não é à toa que falamos dele até hoje e gerações vão falar dos feitos dele. Exatamente. A visão, Exatamente. né? A coragem de fazer, de implementar, e hoje a gente usufrui de tudo isso. Você acredita que a visão de longo prazo ela pode ser aprendida ou a pessoa já é algo nato? Vamos supor, eu sou um visionário, eu já tenho isso em mim. Ou ela é aprendida? Eu acho que existem dois contextos aqui. Existe sim gente que já é visionária, que já nutre um sonho grande de conquistar o mundo, desde o primeiro passo da empresa, o que ele quer, o que ele deseja, o sonho grande ali na frente. Mas muitas vezes isso não se torna realidade porque eu não sei trabalhar método. Porque a pessoa não consegue embutir esses elementos que a gente conversou aqui. A gente falou muito sobre pessoas e que eu não cresço sozinho. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é a gente ter uma empresa que seja passível de ser escalonada ou escalada. E o que eu vou precisar também? De muita gestão, de muito método, de processos, de melhoria contínua. Eu vou precisar de lançar mão de tecnologia para operacionalizar isso. Eu vou precisar saber aterrissar uma estratégia. Eu tenho discutido, conversado ao longo dos últimos 3, 4 meses com dezenas de empresários, clientes e parceiros, e desenhando estratégia, visão, missão, propósito, aterrissando isso para um plano pragmático ali, visão de diretrizes para um ano, diretrizes táticas para os setores, plano de ação, indicadores. Se eu não tiver método para desdobrar essa estratégia, pode ser que até essa visão seja alcançada, mas com um tempo muito maior daquilo que eu planejei, daquilo que eu imaginei. Então eu tenho que somar essa vontade de vencer, essa visão de futuro, mas também saber aterrissar. Esse é o primeiro ponto, tá? Sobre o empresário que já é visionário e muitas vezes não lança mão de melhores práticas para alcançar essa visão. Primeiro ponto. Segundo, é aquele empresário que começa pequeno, com uma visão muito míope de mercado e por alguma circunstância ele deu certo. Por que acontece, Tami? Só aparece quem deu certo. O cemitério daqueles que não deu certo não é conhecido. A gente não consegue nem saber, nem ver quem não deu certo. Então, muitas vezes você vê um empresário que deu certo, mesmo com um nível de subjetividade no que está fazendo ali, um nível de às vezes, sorte, de a coisa foi acontecendo, eu vi o que deu certo por N condições que nem ele muitas vezes sabe explicar. Mas deu certo, graças a Deus, muito trabalho e condições que nem ele sabe explicar. A junção de fatores cooperaram. Exatamente, mas dali a empresa que saiu da zona de morte para uma empresa profissionalizada e que consegue aterrissar os desafios do futuro para agora, aí eu preciso desenvolver. E o que ele tem que estar muito antenado, esse empresário? Primeiro, uma ambição vencedora. Eu tenho que querer fazer acontecer. E se eu entendo também que se eu não quero fazer acontecer, se eu não tenho mais essa ambição, cara, vai para o conselho. Vai dar uma descansada, trabalha como acionista, contrata um executivo de mercado e bota para rodar, tá? Então, a gente tem que ter essa ambição vencedora primeiro e fazer uma leitura de mercado, ser ávido por resolver problema de verdade. Novos negócios têm aparecido, startups, empresas que estão crescendo rapidamente, com tecnologias emergentes, porque elas resolvem problemas e resolvem problemas em escala. Então, eu tenho que continuar resolvendo problemas para que eu continue sendo relevante. Então, isso é um outro ponto dessas duas vertentes aí que a gente precisava destacar. Muito bom. E agora chegamos num ponto aqui, tenho certeza que você também quer saber sobre isso. A gente está falando de um líder visionário, muito bom. Mas a gente sabe, né, que o cenário ali que vive o empresário, o empreendedor, ele está muito preso na operação. Às vezes ele nem consegue, a maioria não consegue pensar estrategicamente o seu negócio. E a gente pode entrar até falar muito da solução, né, da Concepto, de apoiar esse empresário. Mas eu quero saber aqui,
como eles ficam presos na operação e não conseguem pensar estrategicamente, como é que ele vai equilibrar a visão e a execução? Porque é tudo muito lindo a gente estar falando aqui de ser visionário. Quem não quer ser um líder visionário? Mas às vezes quem está ouvindo lá está pensando, tá, bom saber isso, mas vai viver o meu dia a dia ali, aí dá problema lá, principalmente na indústria, o próprio ali, o responsável, o líder tá ali preso, então ele é ali 10 vezes por dia, alguém bate na porta, ele não consegue nem pensar, nem ter visão. Que conselho aí você dá para ele? Como equilibrar visão e execução? Legal, Tami, legal. Eu acho que assim, independente da vida difícil e da vida operacional que ele tenha no negócio dele, independente se é uma empresa que está começando agora, ou às vezes a empresa tem 20 anos e a gente vê esse gestor, esse líder, esse empresário ainda no operacional. No operacional. Então independe da idade. Isso não é desculpa para a gente não ser visionário. Não é desculpa para eu não projetar o futuro. Porque não é sobre mim, não é sobre os meus desejos, é sobre o mercado. Sim. É sobre cliente, é sobre pessoas, é sobre como eu gero valor. Então não é sobre mim. Se eu quero, eu deixo de querer, não importa. Isso é uma consequência. Eu tenho que gerar valor para o outro. É muito dom do serviço, tá? Uma empresa que gera muito valor tem muita contrapartida. Se ela resolve problemas muito complexos, ela tem muita margem. Se ela tem muita margem, ela gera muito caixa. Se ela tem caixa, ela contrata os melhores. É um círculo virtuoso. Então não é desculpa eu não ter a visão. Sobre como aterrissar é outro ponto. Tá? Então sim, eu tenho que separar um tempo. Gente, ser empresário, ser muitas vezes um executivo, não é para todo mundo, porque eu tenho que colocar muita energia. Eu tenho que estar disposto a colocar mais energia do que um cidadão comum, mediano, coloca. Primeiro ponto, se eu quero trabalhar menos, igual ou menos, cara, nem entra nesse jogo. Você vai trabalhar de forma mais inteligente, mais divertida, vai ser feliz pela liberdade que você tem, mas trabalhar menos não. Vou trabalhar menos quando eu for presidente do conselho, chairman da companhia, entendeu? Eu tenho toda a estrutura de baixo. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Ou então eu vou vender meu negócio e vou aplicar em algum tipo de fundo aí no mercado financeiro, né? Comprar imóveis ou sei lá o quê, para ver esse dinheiro rendendo. Mas se eu quiser continuar prosperando meu negócio, eu obrigatoriamente tenho que ser visionário. Eu tenho que olhar o futuro, eu tenho que olhar os negócios e tenho que olhar como eu continuo solucionando problemas. Senão eu vou definhar quantas empresas como Kodak, como Nokia, como tantas empresas que a gente viu, elas definharam e morreram mesmo sendo empresas excelentes. Porque elas não conectaram as reais necessidades do mercado. Estavam preocupados com o seu próprio umbigo, preocupados com o que eu já produzia, com o que eu já era. Só para si. Exatamente. Então, ser visionário é sobre olhar para o outro. O outro aqui é negócio. E negócio, atrás de negócio, estão outras pessoas e outras necessidades. É sair da sua bolha, resumindo. Exatamente. Sai da sua bolha, então, podemos dizer, como eu aprendi isso com você, Thiago, justificativas honestas. Às vezes você não está no estratégico e não está fazendo o que tem que fazer e não está exercendo esse papel de líder visionário justamente pelas desculpas que para você são honestas. Isso. O A mais, tira o A mais. E é o seu papel enquanto líder da companhia. Exato, e você tem que se permitir. Enfim. E você tem que se permitir no final do dia. Eu não tenho 80% da minha agenda para o estratégico, 15% você tem que dar seus pulos para alocar no estratégico. Alguém tem que pensar. Imagine se alguém não tiver no timão ali do navio, não estiver coordenando a coisa, para onde esse navio vai bater no iceberg, vai morrer todo mundo. Alguém tem que estar com a visão de floresta, olhando o todo. Tá? Não significa que eu não possa passar pelo operacional uma parte do tempo, mas eu tenho que gerar esse fôlego, dar uma pensada e começo a distribuir, começo a fazer como eu posso trabalhar no operacional sim. Então não é desculpa, é sobre transição de mentalidade. Eu preciso ter a mentalidade vencedora, tá, pessoal? O que me trouxe até aqui eventualmente não vai me levar para os próximos passos da empresa. O que me fez tirar uma empresa de 0 para 5, de 0 para 10, de 0 para 20 milhões, eventualmente não vai te levar para 50, 100, 1 bi, tá? Essa brincadeira, o jogo é outro, é mais complexo. As pessoas que eu tinha, eventualmente eram pessoas muito operacionais, com um salário menor e que tinham dar cabo de fazer aquele produto, aquele serviço. Quando eu vou sofisticando, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que ser o executivo compatível com a cadeira que eu estou posicionado ali e onde eu estou aspirando a chegar. As pessoas que vão estar comigo, ou elas evoluem para as cadeiras novas que se abrem, ou eu tenho que contratar profissionais mais sofisticados no mercado. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Os negócios é como a vida, a gente fala que é como um trem. Vai ter gente que ela embarca no início e desce lá no fim. Vai ter gente que embarca no início e desce 2 estações depois. Tem gente que entra na metade do percurso e vai até o fim. É mais ou menos isso. É transitório.
É sobre que tipo de profissional eu tenho que ser e que tipo de profissional eu tenho que ter para cada fase do negócio. Então é isso, eu tenho que construir, não tirar essa visão, me conectar, sugestão, se conectar com outros empresários que já prosperaram, empresários que já profissionalizaram seus negócios, conversar com consultores, com conselheiros, conversar com, eventualmente, com profissionais de outros setores para oxigenar a mente. Quanto mais base, quanto mais material a gente tem também à disposição, maior e melhor fica o nosso quebra-cabeça. Eu tenho à disposição mais insumos para aprimorar o meu negócio. Tá? Então esse é o primeiro ponto, é sobre mudança de mentalidade. E o segundo é sobre método. É sobre a gente aplicar aquilo que a gente traça como objetivo. A gente tem que ter um plano claro de como fazer. Um dos principais erros é sair fazendo. Esse é um grande problema do brasileiro. O cara se mata lá, sai fazendo, cai lá do muro, porque ele não amarrou o cinto ali, você não amarrou. Você sai fazendo, depois você pensa. Aí depois que pensa, a vaca foi pro brejo. Imagina, quantos profissionais do mundo de segurança e tal, que sobem ali, o profissional irata, que acaba não intertravando ali o próprio corpo e por uma displicência ele acaba caindo, porque sai fazendo. Então, pensar antes de agir. A gente tem que ter a cultura de fazer sim, mas primeiro planejar. Eu vou derrubar como aquela árvore, que nível de afiação eu tenho que ter no machado para derrubar aquela árvore no menor tempo possível. Tá? Então é um pouco disso. Então é praticar da maneira certa, é traçar objetivos claros. A gente trabalha aqui para a visão também, a gente fala de uma tríade, assim como o Steve Jobs, que sempre falava de 3 elementos para apresentar os produtos. O 3, a trindade, fica muito claro para qualquer ser humano, é muito fácil decorar e lembrar. Então a visão, geralmente uma empresa nacional, a gente traça para 5 ou 3 anos, com um objetivo muito claro, por exemplo. Me consolidar como uma empresa referência no Sudeste, no mercado de automação industrial e tecnologia, um exemplo. Mas o que significa ser essa empresa referência, a maior ou a melhor? Significa 50 milhões de faturamento, significa a gente tocar 500 projetos dentro do mesmo ano, significa a gente ter um EBITDA, um resultado operacional de 25%. Tá? Então eu tenho que dar nome aos bois. Isso é para 3, 5 anos. Depois eu tenho que falar o que eu vou construir esse ano. Dessa maratona de 3, 5 anos, para esse ano, que são os primeiros passos, quais são os objetivos fundamentais da companhia em faturamento, em crescimento, em portfólio de produto, em portfólio de cliente e, principalmente, quais são as lacunas que me impedem de chegar lá. Eu estou em A, tenho que chegar em B, que é o primeiro salto que eu tenho que dar. Eu tenho uma lacuna, eu preciso construir uma ponte. Como é que eu construo essa ponte? Com os insumos, que é melhorando algo que eu já tenho, trazendo insumos novos, construindo coisas novas. É aí que está a oportunidade, senão eu não vou sair do ponto A de onde eu estou saindo, de onde eu estou no atual momento. Nossa, muito bom. Você até já respondeu outra pergunta aqui, né, de aterrissar essa ideia, né, o plano concreto e não perder o foco, ter tudo, dar nome aos bois, saber o que você está fazendo. E muito bom, Thiago. Pode citar aqui os principais, eu sei que tem muitos, mas quais são os principais erros que você enxerga que um líder comete ao tentar implantar uma visão inovadora? Tá, eu acho que um dos principais erros também é a gente não saber de onde a gente está partindo. Porque eu tenho que ter objetivos claros e não sonhos somente. Quando a gente fala de vender o sonho grande, é vender o objetivo grande aqui, tá? Para não parecer que é algo que é inatingível ou inalcançável. Então é não confundir objetivos com sonhos. Tem objetivos claros e a ideia é que eles sejam audaciosos, sim, porque senão eu não me desenvolvo. Tem que me custar, eu tenho que alocar energia, eu tenho que gerar recursos, eu vou ter que tomar grandes decisões, mas tem que ser objetivos e não sonhos. Não pode ser, por exemplo, eu vou me tornar o novo Elon Musk. Tá? Você pode até acertar, mas vai ser 1 para 1 bilhão de pessoas aí para acertar. Tá? Então tem que ter objetivos metas claros. Metas audaciosas, mas atingíveis. Atingíveis, senão você também mata todo mundo, né? Exatamente. Não, primeiro que ninguém compra a ideia. E segundo, que você não vai conseguir a cooperação de ninguém e não vai alcançar, vai ficar frustrado. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, e saber de onde eu estou partindo, quais são os meus reais problemas, e saber que eu vou ter que trabalhar no curto, médio e longo prazo para que problemas sejam resolvidos e para que elementos novos sejam trazidos ou concebidos dentro da minha companhia. Eu tenho que saber muito bem de onde eu estou partindo. Né? Um bom diagnóstico corporativo, 360, olhar operações, finanças, marketing, vendas, olhar produto, olhar cliente, entender o que está consistente, o que não está. A partir disso,
por uma visão de médio prazo, o que no primeiro ano eu vou começar a construir. Então saiba muito bem de onde você está partindo para você não se frustrar. Muito bom, muito bom. Quem tá gostando aí? Eu estou bastante. Ah, muito bom esse papo. É sempre muito bom a gente estar aqui, né? Fluindo, a gente conversa muito, então é muito legal. Quando a gente vai assim para gravar, fala, deixa fluir. Tem muita coisa boa aqui para extrair dessa pessoa e desse líder aqui. E isso que eu acho que é legal também, que a gente conversa, se não com centenas, dezenas de empresários, a gente conversa com muita gente, muitos clientes, muito projeto implementado, muita troca em diversos setores, petróleo e gás, mineração, aeroespacial, automotivo, agronegócio, máquinas e equipamentos, tecnologia. Então a gente conversa com muitos empresários, com muitos líderes. Quando a gente vem conversar com vocês, vem com muita coisa tratada, muita coisa filtrada, muita coisa que a gente viu nas trincheiras, pegando a experiência lá do João, do José, do Joaquim e trazendo aqui para vocês ouvirem. Essa é uma das missões aí nos propósitos desse podcast. É a gente trazer informação das trincheiras, do campo, aquilo que a gente vê no dia a dia. É importante aquilo que vem da literatura? Com certeza, a gente precisa disso, mas são 2 elementos fundamentais aí para a receita dar certo. É aquilo que a gente tem na escola, na educação formal, tá? Nas escolas de negócio, com aquilo que é prática do dia a dia, de quem está aplicando o dia a dia e está dando certo. E que então, na verdade, na prática, não é tão assim como você imaginava. Nada é, né? Você tem um plano ali, você vai botar para rodar, você vê que... Por isso que eu vejo sempre você recomendando isso e falando disso. Metas... Você pensa o longo prazo, mas vai a curto ali, médio, vai testando. Você tem que desdobrar até o curto prazo. Para você conseguir corrigir a rota rapidamente. E não só as metas, a gente tem que trabalhar as iniciativas e monitorar as iniciativas com muitos rituais de gestão. A gente precisa de reunir também, precisa estar perto, precisa conversar, precisa ter rituais que acontecem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, apurando ali se os meus ponteirinhos do meu navio estão no determinado lugar certo, a fim de que aquela embarcação chegue no seu destino. Sim, sim, muito bom. E agora a gente vai falar aqui sobre... Eu vou adiantar um pouquinho aqui as perguntas, mas eu quero saber, né, falando aqui um pouquinho mais, entrando para conceito de gestão corporativa, que é uma empresa muito visionária. Não é puxando sardinha aqui, né? Puxando saco. Mas tem um tempinho que a gente está trabalhando nisso. Tem um tempinho. Eu acompanhei todo o processo, toda a jornada. Vocês devem ter visto em outro episódio como foi esse início. E o Thiago deu vida a conceito de uma forma assim incrível. Tem trazido uma visão totalmente estratégica para o negócio. E cada pessoa que chega e o time todo tem uma sincronia muito grande. E eu vejo esse desenvolvimento, então tudo que ele está falando aqui, a gente vê na prática, dia a dia. Casa de ferreiro, espada samurai. Esse negócio de pau, não. É verdade. Então, eu quero saber, fala um pouquinho da consultoria, o negócio da Concepto. Por que ele é visionário? De onde surgiu essa ideia? E por que ele é visionário? Legal, também. Para o negócio nacional. Não, o primeiro ponto é que a Concepto nasceu em meio aos negócios já. Já era executivo de mercado, trabalhando na indústria, em grandes indústrias. Sim. E quando a gente estava no mercado automotivo, numa média empresa nacional, uma empresa familiar, um desafio que a gente topou depois de um trabalho com a multinacional, a gente começou a entregar ali, através dessa empresa nacional, produtos e serviços para as multinacionais, para as automotivas, e foi uma experiência muito boa. Com isso, a gente teve acesso, eu tive acesso, né, a gente, de forma geral, que estava atuando ali, tivemos acesso a um ecossistema de empresários que forneciam para essa cadeia produtiva. Né? E com isso a gente percebeu que existia muito problema ali para ser resolvido. Problema de verdade. E aí quando eles eram amigos, a gente tomava café, a gente trocava insights, eu já dava mentoria para os caras de graça, de alguma maneira ali, como colaboração e pela amizade. E a gente percebeu que consultorias isoladas, financeira, processo, marketing, vendas, muitas vezes elas não consolidavam a visão global e aterrissar isso para um processo de expansão e crescimento efetivo. Então a gente entendeu que era necessário algo muito mais aplicado, muito mais voltado a fazer a máquina inteira girar, ao negócio do cliente girar. Então, primeiro, abraçar a visão estratégica da companhia e trabalhar lado a lado com o dono, com o principal executivo, dentro de um desenho de desdobramento da estratégia da companhia. E aí as principais alavancas para que aquela estratégia fosse difundida vai estar em quê? Pessoas. A gente chama de pessoas e cultura aqui dentro de casa, gente e cultura. Você tem eficiência operacional, muito ligada à gestão, a processos.
Tá? E inovação é um passo após a eficiência operacional, então não queira sair inovando se você não tem eficiência operacional. Isso é o básico do básico, gente. A gente vai falar então de operações de receita, que é mecanismos, né, processos de vendas muito apurado, processo de marketing muito apurado e conversando muito de perto um com o outro, a fim de que a gente gere vendas de uma maneira recorrente, inteligente, com estratégia, método, processo, tecnologia. Isso não existia no mundo que a gente estava conversando. Todo mundo vendia muito organicamente. Então, um desdobramento estratégico, precisamos também vender com consistência para empresas B2B, tá, gente? Empresas que vendem para outras empresas. E, por fim, tecnologias para transformação digital, né? E transformação digital é muito mais sobre um modelo de operação, um modelo de desenvolver negócio e gerar valor, e tecnologia como um meio para impulsionar tudo isso. A gente consolidou essa visão com sócios. Então, o meu primeiro papel, acho que falando de inovar, é desde muito cedo começar a comprar a capital intelectual através da sociedade, trazendo sócios muito capazes em suas cadeiras, mas debaixo de uma orquestração e uma consolidação estratégica. Então, essa força do time é algo que pra gente aqui é muito grande. Desde pequenininhos lá, desde o comecinho, a gente veio trazendo sócios para consolidar um corpo técnico muito hábil, capaz de fazer a roda girar, de gerar valor na ponta. Ou seja, a gente chama de consultoria porque não tem outro nome hoje, mas a gente trabalha como cogestores, hands-on, mão na massa. A gente trabalha como co-executivos e co-executores. A gente trabalha desenvolvendo a estratégia, implementando, arquitetando, consolidando, sustentando e acompanhando o gestor lado a lado, a fim de que os resultados aconteçam. E aí, com o advento da pandemia, algo que a gente já estava planejando foi forçado a acontecer, que é ter um trabalho digital. A gente, em alguns projetos, trabalha num stack full digital, que é a gente entrega para empresas no Norte, no Nordeste e no Sul, que eventualmente pelo tamanho do projeto e pela otimização de recursos, a gente consegue entregar totalmente digital. Tá? E aí existe toda uma engenharia por trás, que é gestão, processos, gestão de projetos, que a gente chama de PMO, tecnologias, comunicação, resolução de problemas complexos, para que essa consultoria full digital aconteça. Ou projetos com um nível de complexidade maior, que a gente trabalha no regime híbrido. Se a gente não tivesse essa... O que a gente fez, né? A gente disruptou, aí tem buscado disruptar, que é quebrar um modelo padrão da consultoria tradicional, que vem com PowerPoint, indica uma série de coisas, mas não consegue consolidar. O empresário não tem tempo. Não ajuda na implementação. O empresário não tem tempo para fazer sozinho. Ele precisa de ajuda. Então a gente ajuda a orquestrar o estratégico e desdobra toda a execução, nós mesmos implementando lado a lado, sustentando isso junto com o empresário. Então é a equipe de executivos que vai ajudar a consolidar, né? A gente brinca que somos os US Navy SEALs, as forças especiais que vão para as trincheiras como infantaria implementar uma nova agenda com esse novo cliente. Então, aí entra o digital, processos, gestão de projetos, toda a nossa visão de negócio, de engenharia, de tecnologia, para fazer isso tudo rodar. A gente está muito no começo ainda, 7 anos de vida, mas muito no começo sobre aquilo que a gente anseia fazer. A gente quer aqui, como um compromisso formal, ser uma grande referência nacional sobre uma empresa que apoia o negócio nacional, o negócio de dono, por um caminho de prosperidade e transformação contínua. Nossa, mas nossa visão está aí. Excelente. É visionário ou não é? Tem que Eu ser. Imagino. Os empresários merecem. Os negócios merecem. Eu admiro muito a coragem, sabe? E eu falo, a visão que o Thiago tem de pensar fora da caixa, negócio, de juntar as peças do quebra-cabeça Nossa, é demais. Isso eu aprendi com engenharia também, sou engenheiro mecânico. Trabalhava com máquina e equipamento, a gente tem que... Imagina, você vê um carro, você vê uma grande máquina. Se você pensar ele todo, você fica com medo. Você tem que abrir parte por parte, peça por peça, e daí você vai entendendo todo o sistema para depois juntar tudo de novo. É o que a gente faz com o negócio, a mesma coisa. Olha o todo e olha o detalhe. Essa mente capaz de orquestrar... as mentes, né? A gente tem 3 engenheiros como sócios e mais uma pessoa de tecnologia. Então, essa cabeça de... você deve estar se perguntando, como que eles se dão tão bem, né? Eu vejo essa característica sua, esse perfil visionário de trazer sócios. A gente vê muito por aí falar, a sociedade é terrível, não deu certo, desfaz negócio, cada um vai para um lado, divide empresa. Não, e aí que tá o grande ponto, você ser visionário, como você deu aquela analogia do bolo, dividir, de você promover o crescimento crescer esse bolo cada vez mais também. E para crescer você precisa de gente boa do seu lado. E precisa ser visionário, senão não traz pessoas boas.
Mas é fantástico, gente. Quem tem oportunidade, quem já conhece a equipe Conceptum é top de linha. E vamos lá, como que você enxerga o futuro da consultoria? Né? Como você falou, não tem outro nome, você citou até alguns, não tem coisa, por quatro, consultoria, mas assim, essa consultoria mão na massa, como é que você enxerga o futuro dela? E também fala um pouquinho dos desafios que vocês enfrentam aí nas trincheiras, implementando projetos. Quais são as barreiras que vocês se deparam aí nessa implementação? Tá, falando de consultoria ou de qualquer outro negócio, eu não vejo mais espaço para aquilo que é empacotado. Tá aqui o meu pacotinho e se vira com o pacotinho que eu estou te entregando. Eu queria azul, você está me dando roxo. Mas eu não quero roxo. Não, mas cara, parece com azul. Toma aí, goela abaixo. Não tem mais espaço para isso também no mercado. Existe uma teoria chamada long tail, que é cauda longa. O que é essa teoria de cauda longa? Antigamente, né, quando a gente não tinha a questão da cauda longa, você tinha poucos produtos e serviços que quem quisesse acessar tinha que pagar muito por aquilo e toma aí, é o que a gente tem. Por exemplo, comunicação. Você fazia no rádio, você fazia no outdoor, você fazia na TV. Tudo muito caro e não era acessível. Então, meu irmão, senta e chora. Hoje, por exemplo, você consegue através de um Facebook, através de um Instagram, através do TikTok, através do YouTube, colocar seu material gratuitamente e distribuir através do WhatsApp, mandando link para todo mundo. Imagina, todo mundo, milhões de pessoas vão comprar de você? Não, mas existem públicos específicos que vão conectar aquilo que você faz. Essa é a teoria do long tail. Tem produtos específicos para públicos específicos. Então, pessoal, eu preciso modelar minhas soluções para aquele público, para aquele setor que eu atendo. É aí que eu enxergo não só a consultoria, como qualquer outro negócio. Eu preciso entender a realidade do mercado que eu atuo, dos setores que eu atuo, e desenvolver produtos e serviços personalizados para essa necessidade. Tá? E aí existem diversas maneiras de personalizar isso, tá, também. Não é o tailor-made, que é o feito à mão, não é essa a ideia. Eu consegui usar tecnologia, consegui usar números, dados, informações, inteligência, gestão, para poder conseguir fazer isso em escala. Então a gente está fazendo uma combinação da produção em série com um tailor-made lá da era pré-Ford, digamos assim, combinando os dois com muita tecnologia para poder distribuir isso aí com muita sofisticação e com um nível adequado à solução específica de cada cliente. Então o futuro da consultoria está aí. É sobre o que o meu cliente precisa e o que eu vou fazer para atendê-lo. E ele precisa muito mais de solução de problema do que PowerPoint da mão dele. Ou seja, aplicável a todo e qualquer negócio, pequeno, médio ou grande. Exatamente. Verdade, né? Muito bom. E essa foi a primeira, né, sobre o modelo da consultoria. Qual foi a segunda? A segunda, eu acho que eu perdi. Seguindo aqui, os principais desafios na implementação, porque tudo no papel, ali quando você apresenta para o cliente, o olho brilha. Legal. Mas aí na hora da implementação, quais são, cite alguns, eu sei que são inúmeros, mas quais as barreiras que você encontra, e o time, a Conceptum, na implementação? Tá, vou começar falando sobre o meu cliente, sobre o meu parceiro que está aí do outro lado, tá? É sobre ele, é por isso que a gente faz tudo isso. Nosso papel é, para aqueles que são visionários, para aqueles que têm uma visão, ainda que turva, mas dentro dele ele quer fazer mais e melhor, mas não sabe como, é para isso que a gente existe. Eu tenho vontade, eu tenho uma inspiração, uma aspiração vencedora, mas é um tanto quanto turvo. Eu ainda estou tateando, mas tenho muita vontade de crescer, desenvolver, mas cheguei no meu limite, porque nós, os seres humanos, somos limitados. Eu tenho sócios, a gente tem pessoas, a gente tem colaboradores justamente por isso, e parceiros. Porque eu sou limitado, não vou fazer tudo sozinho. Então, não é sobre ser competente ou deixar de ser competente, é que você não consegue e nem deve fazer tudo sozinho. Primeiro ponto. O nosso papel aqui é ajudar com que esse empresário seja cada vez mais visionário e tenha cada vez mais claro o que é ser o visionário, aterrissando isso para o dia a dia. E quais são os principais desafios, Tami? Primeiro, o empresário entender que ele está adquirindo conhecimento e ajustar a mentalidade dele a fim de que a agenda seja construída e passada. É se permitir o novo. Se permitir entendendo que um novo tempo começou e agora eu preciso abrir mão de algumas coisas antigas e adotar coisas novas a fim de que tudo funcione bem. Se permitir, então, abrir mão da resistência. Esse é o primeiro ponto. Praticar aquilo que é novo. Segundo, a gente entender que precisamos das pessoas adequadas. Tá? Que eu preciso discernir quem é que vai estar do meu lado. Estatísticas dizem também que cerca de 15% das nossas pessoas é a grande liderança e são eles que vão ajudar a difundir a agenda. Então não tem que querer 100% da empresa totalmente alinhada a princípio, mas 15% que é a minha liderança,
os homens e mulheres de valor que estão ali comprados na visão, que a gente identifique ou traga essas pessoas ou desenvolva a fim de que essa nova agenda aconteça. É muito disso aí para o restante acontecer. No mais, é o dia a dia, o trabalho duro, a disciplina, principalmente a disciplina. Tem muito cliente que deixa de aproveitar tudo que pode ser feito no primeiro ano, porque ainda não estão disciplinados. Tem cliente, por exemplo, tem alguns parceiros que leva 1 ano para ele ter consciência do que aconteceu. Nossa. Ele comprou por um problema X, mas quando passou 1 ano ele entendeu que ele resolveu X, Y, Z, beta, epsilon. Porque ele tem consciência de onde ele estava, só após uma primeira jornada. Então é se permitir abrir os horizontes também e ser muito curioso. A curiosidade também de buscar o novo, de entender o que está acontecendo vai ser muito importante. Isso que você falou é muito, muito legal, assim, porque a assimilação ela vem com o tempo. A princípio é tudo muito novo, e tá mexendo, e mexe com o time, mexe com pessoas, mexe com o processo de mudança de mentalidade. Sim. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho... Existe uma energia muito grande, né, desde o início para que as coisas aconteçam. Esse é o ponto, Tami. Muitos negócios estão dispostos e tem todo o seu valor de educar. Tá aqui, eu educo e eu falo as mesmas coisas por muito tempo, né? Ou trago coisas novas também. Mas um ponto é educar. Implementar é muita energia, por isso que a gente nos julgamos homens de infantaria, nos julgamos homens de campo, de trecho, de trincheiras, porque é muita energia que a gente tem que dispor no dia a dia, que trabalhamos como executivos, executando essa agenda no dia a dia com aquele empresário. Para a gente encerrar aqui, né, caminhando para o fim novamente, tem muito o que falar ainda, tem muito o que explorar dos assuntos, né, as minúcias também. Mas acho que foi um papo muito legal, muito enriquecedor. Sim, dá vontade de falar 3 horas disso, mas haverão próximos. É legal que eu tenho certeza que você que está com a gente até esse momento aqui do podcast, você já está com uma semente plantada aí, né? Então já vamos deixar aqui que o conhecimento que é passado aqui, compartilhado, ele só né, gera valor se aplicado. Exato. Então começa a pôr em prática nas pequenas coisas que você vai ver a diferença. Então falando aqui... vamos deixar esse papo aqui que é muito legal, que seja um novo tema aí para o podcast, falando sobre tecnologia, IA, tendências, como se comportar. Ela vai ameaçar trabalho de líderes, como é que os líderes se posicionam diante disso. Então, acho que isso vai ser importante nessa jornada aí visionária, mas vai ser sempre meio também. O que eu posso te adiantar é sempre meio para que o sucesso aconteça sempre e nunca o fim. Nunca o fim. Vamos trazer aí o nosso head de transformação digital, o Jefferson Frasnelli, convocado aí para um episódio para falar de transformação digital. E vamos agora, para encerrar, Thiago, deixa uma consideração final aí para os ouvintes, algo que, para que eles levam aí, resumindo aí de todo esse papo, né, de ser um líder visionário, uma consideração final. Mas também, acho que é muito importante, independente da jornada do empresário, haverão aqueles que estão muito animados, cheios de energia por ver e fazer acontecer. E haverão aqueles que estarão cansados da guerra, da batalha. Uma máxima que eu aprendi é: você está cansado, descansa, não desiste não. Não desiste. Descansa e vamos levar fôlego novo para que a gente consiga vencer a batalha e ganhar a guerra. É um pouco disso que a gente pode dizer. E aquele que está animado é aproveitar esse momento de energia e trazer coisas novas para o negócio. Tá? Se imbuir aí, trazer aquilo que pode fazer com que a sua visão, esse trabalho de um homem visionário aconteça no dia a dia. Acho que é muito esse o recado. Um empresário empreendedor, para dar certo, ele precisa estar com muita energia alocada no negócio, mas alocando essa energia no lugar certo também. Senão vai correr o risco de estar piorando as coisas do que melhorando. Então é alocar essa energia no lugar certo e saber que nosso país, que a nossa sociedade, as nossas pessoas, a sua família precisam sim de você. Nós empresários aí somos os homens e mulheres que movem a máquina desse país. Então não desista, vamos levar coisa nova para o negócio, aterrizar essa visão para elementos muito práticos e saber, gente, que é com muita disciplina, com muito trabalho que a gente vai alcançar os resultados. Excelente, amei esse papo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela audiência, pelo papo. Líder, você constrói o futuro. Tenha foco. E é isso aí, gente. Faça acontecer. Esse foi mais um episódio. Até o próximo. Um abraço forte, pessoal.